boa tarde, pessoal. Adivinha com quem eu vou conversar hoje? Estou recebendo aqui no programa Rockarina On TV ela, sexóloga, facilitadora em Tantra e sexóloga somática, nossa querida Paula Fernanda. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada, Karina, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa, toda nossa. Imagina te receber aqui e poder falar de um assunto que ainda traz tantos tabus, né? Tanta polêmica, ainda nos dias de hoje, tantos preconceitos, medos e ansiedade, que é o sexo. Então, me conta, há quantos anos, me conta primeiro como é que isso aconteceu, como é que foi parar nessa área, né? Vamos conhecer um pouquinho da Paula, primeiramente, e depois vamos falar aí dos nossos assuntos aí relacionados ao sexo. Bom, foi algo meio gradativo na minha vida, né? Eu comecei na parte holística desde que eu era muito jovem, adolescente. Sempre me interessei pela espiritualidade. Depois, ao longo da minha vida, né, eu fui para vários caminhos e acabei me tornando uma das organizadoras do movimento naturista, isso é, das áreas nudistas no Brasil. Ai, que legal! Sim, mas sempre trabalhando um pouco com tabus. E junto com a área de nudismo, eu sempre tive a parte de espiritualidade, de meditação, de yoga e massagens, que era uma coisa que eu amava fazer e eu fazia nas minhas horas vagas. Quando chegou num certo momento, depois de 20 anos liderando o movimento naturista, eu decidi que já era hora de eu mergulhar dentro de algo que eu gostava, que era o yoga e massagens. E aprofundar um pouquinho mais, estreitar um pouquinho mais a área. E começar a trabalhar nessa área, né? Foi quando eu saí, parei de morar nas áreas de nudismo, inclusive aí no Rio Grande do Sul, a Colina do Sol, era o local onde eu estava morando. É uma das mais famosas, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Sim, é uma das mais bem organizadas também do mundo, uma área muito bacana. E daí eu montei meu centro de yoga, de massagens, e o Tantra veio num aprofundamento de todo esse trabalho, né? Então, foi através, buscando a minha própria cura, porque eu também ainda tenho, né? São feridas que eu chamo de feridas sexuais que a gente tem. Bloqueios. Feridas que se transformam em bloqueios, porque todos nós, bem ou mal, tivemos ou temos resquícios de uma educação repressora, a própria sociedade ainda repreende, o sexo ainda é um tabu. Nós somos muito reprimidos, né? Eu acredito que a nossa sociedade como um todo, claro... O conhecimento do próprio corpo, ele é básico, não só para a sexualidade, mas da forma como você se coloca na sua vida, né? Quem não se conhece é mais vulnerável aos tabus, a preconceitos, a seguir a cabeça e o coletivo. A ser influenciado e às vezes de forma negativa. Exatamente. Então, o primeiro passo para o prazer sexual é conhecer seu corpo. Você só respeita aquilo que você conhece. E você só consegue amar aquilo que você conhece e respeita. Se você pode falar, eu me amo, mas se você não se conhecer, você não vai estar realmente se amando. É uma coisa muito mental, não é algo visceral. Para se tornar visceral, você tem que realmente buscar o autoconhecimento. Isto é, os homens é um pouco mais fácil e mais simples, porque os seus genitais é para fora. Desde que são pequenos, são estimulados a se tocarem. Os pais, olha que bonito, ele já é um homem. São educados de uma outra forma, né? São educados ainda, os meninos são educados diferente das meninas. Então, isso faz com que o homem, não só isso, mas também o próprio formato dos genitais do homem ser para fora, ele toca, ele está o tempo todo tocando, coçando, e para fazer xixi ele se toca, e também para soltar, para liberar a tensão, ele sabe que ao se tocar ele libera a tensão.
Então, é muito comum você ver um homem tocando seus testículos, seu pênis. Muito, muito difícil ver a mulher tocando sua vulva. Só para relaxar da mesma forma que o homem faz. Não. Muito pelo contrário. As meninas, quando começam a se tocar, vem aquela coisa, não toque, é perigoso, você pode se machucar, você pode levar sujeira ou é sujo. Então, é introjetado na menina, desde que ela é muito pequena, que ela não deve se tocar. E essas memórias, essa informação, ela permeia a educação da menina, que quando ela começa a escutar isso, ela tem 2, 3 aninhos de idade e cresce com isso. Então, ela sente muita resistência. 40% das mulheres nunca se masturbou. É um número gigantesco comparado aos homens, que é de 3 a 4%. Nós nunca fomos ensinadas a nos tocar. Como que a gente descobre algo que a gente nem sabe que existe? Que é um tabu, que não se fala em casa, que não se vê em lugar nenhum, a não ser na pornografia. Só pelo próprio impulso, pelo próprio instinto sexual. Mesmo assim, se a mulher está bloqueada, se ela é estimulada a não se tocar desde pequena, de que ali é perigoso, ali não se toca, esse estímulo fica bloqueado, tanto que quase metade das mulheres nunca se tocou. Nunca. Isso é algo incrível, né? Uhum. E a gente está falando de mulheres brasileiras, a gente não está falando de americana, de alemã, de nada, de mulheres brasileiras. Então, só aí a gente vê um dos motivos da diferença entre homens e mulheres. Da sexualidade, né? Claro. Um já foi educado dessa forma, já foi direcionado, né, para aprender o que é o sexo, já começa a aprender desde criança, não somente a se tocar, mas, né, nós sabemos que na época dos meus pais, por exemplo, o homem era levado até um prostíbulo para né, ter a sua primeira relação sexual. Isso nunca na vida, né? Passa perto ou próximo das mulheres algo parecido, muito antes, pelo contrário, né? Se guarde virgem, né, da melhor forma possível. Por um bom tempo foi assim, né? Pelo menos. Karina, isso inclusive pode ter machucado e machucou, porque eu já tive clientes que vieram com trauma de não estarem preparados, de que eles não eram esse tipo de macho alfa, e foram educados dessa forma. O pai levou ele para o prostíbulo e ele não queria, e daí serviu de chacota, foi um trauma para ele. Então, isso é o desrespeito, né, com a sexualidade. Né? Então, são as feridas sexuais que todos nós temos, em maior ou menor grau, indo desde a educação mais repressora, ou então a obrigação de ter um estereótipo que não faz parte de si, até os abusos sexuais. Então, eu trabalho ajudando as pessoas a se descobrirem sexualmente. Inclusive, essa semana no Instagram, fiz uma live a semana passada sobre autonomia sexual e autotoque, para autoconhecimento, para você conhecer do seu corpo, de como você ir se descobrindo, né? As mulheres, como eu falei, é um pouco mais complicado. Elas precisam de um espelho, precisam de paciência, precisam ir se tocando. Outro problema das mulheres, né, quanto à sua sexualidade, não é só esse desestímulo que ela se descubra, mas também a sexualidade que está no mainstream, está aí na televisão, nos filmes, em tudo, principalmente na pornografia, é extremamente masculinizada. E agressiva, né? E masculinizada, mesmo que não seja agressiva, mas é masculinizada. Então, nós não temos uma visão do que é a sexualidade feminina suave, que não seja sempre na base da penetração, bang, 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 mas algo mais suave, mais sutil.
as mulheres necessitam de uma preliminar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre preliminares para homens e para mulheres. Com visão nessa de que os homens são muito mais direcionados aos genitais, o homem ele se excita de dentro para fora. O que significa isso? Para ele conseguir manter a sua excitação sem ejacular antes do tempo, antes da sua parceira, pelo menos ter um pouco de prazer, é importante que ele aprenda a pegar a excitação que está nos genitais. Se você chega no homem e toca direto nos genitais, para ele está tudo bem, no geral. O prazer do homem vai dos genitais para fora do corpo. Ele tem que aprender a espalhar para o resto do corpo para que ele consiga sustentar mais tempo o seu prazer. A mulher é do contrário. Se você vai direto no genital dela, ela se fecha, diz, não, peraí, não é por aí a coisa, né? Então, nós mulheres precisamos vir de fora para dentro. De fora para dentro. A última coisa a ser tocada são os genitais. E a última é o clitóris e depois do clitóris a penetração. Muitos homens não têm paciência, vão direto no clitóris, que, não é legal. Ou pior ainda, vai direto na penetração antes da mulher estar pronta. Um pênis necessita de 50 ml de sangue para ficar ereto. É menos do que isso daqui que tem na minha garrafinha aqui. Bem menos, né? Bem menos. A mulher necessita toda essa garrafinha daqui cheia de sangue para ficar pronta para a penetração. A vulva dela tem que estar cheia. Para isso, ela precisa ajudar os seus parceiros. Como que ela ajuda? Estando presente, ajudando se for necessário o toque e principalmente contraindo e soltando a musculatura pélvica. Porque quando você faz esse movimento, é mais ou menos como quando você vai tirar sangue. O que é que você faz? Eles colocam um garrote e você tem que apertar e soltar a sua mão para bombar sangue. Então, você vai fazer esse movimento de contração usando a respiração, o som, se movimentando, prestando atenção no prazer, para trazer mais sangue para sua vulva, para sua vagina, para que ela se preencha de sangue mais rapidamente, porque se deixar só para o seu parceiro é muito trabalho, ele não vai dar conta, você tem que ajudar, por isso você tem que se conhecer, para daí a penetração ser gostosa, porque daí você vai ter lubrificado. Se tem épocas do mês que a gente lubrifica mais, tem outra época que a gente lubrifica menos, dependendo do ciclo. Então tenha sempre um olhinho de coco, um gel lubrificante perto, para caso você não tenha lubrificação naquele momento. Mesmo estando excitada, pode ser que não tenha. Então, para a penetração ficar agradável, tem que ter um lubrificante. Meninos, homens, tenham sempre à mão isso, percebam. Ou então usem a sua boca, o sexo oral, para ajudar a sua parceira a ficar mais excitada e lubrificar. E as próprias mulheres também, né? Já estamos no século XXI, chega de preconceitos, chega de tabus, né? Carreguem, né, os seus óleos lubrificantes, o que for possível para tornar o prazer algo realmente prazeroso de fato, algo leve, como deve ser, no sentido de espiritualidade, energia, né? Uma troca de energia positiva em que todos fiquem muito felizes, né? E relaxados. E saber o que gosta, né? E saber o que gosta. Não coloque toda a responsabilidade do seu prazer na mão do outro, né? Porque a chance de se frustrar é muito grande, muito maior do que dos homens, porque os homens basta um pouco de fricção, qualquer fricção que ele está feliz. Um homem pode ficar 20, 30 anos feliz numa relação, porque basta um pouco de fricção. A mulher não. No começo, quando tem muitos hormônios da novidade, né, da paixão, do amor,
fica assim, fica mais fácil, mas depois de 1 ano e meio, 2 anos, ela precisa de um amante criativo, senão ela enjoa, começa a baixar a libido, ela começa a ficar sem vontade, e daí cria uma sinergia negativa, porque o homem, ele só se sente amado quando a mulher o recebe sexualmente. Daí ele vai tentar o sexo, ela diz, não, eu não tô com vontade, porque para ela já não tem mais prazer, é sempre igual, ela sabe exatamente tudo que vai acontecer. Daí ela passa o dia inteirinho falando pro seu parceiro, eu te amo, te amo, te amo. Chega na hora do sexo, não. Ele sente, ela não me ama, porque se ela me amasse, ela me desejava. Ela me desejaria. Agora, a mulher é do contrário. Ele vai lá, daí ele começa a querer mais sexo. E a mulher começa, ele não me ama, ele só me procura para sexo. E isso é verdade. Aí começa uma história muito comum entre os casais, muito comum. E daí acontece uma briga. Bom, estoura. Ou acaba na cama e as coisas se resolvem, ou fica cada vez pior. Cada vez cria um afastamento maior um do outro, sem conversa, sem... Né? Exatamente, Karina, porque a mulher fica... Cada vez que o homem chega perto dela, ela começa a falar, não, eu não quero, porque ele está chegando perto de mim, porque ele quer sexo, e eu não quero sexo, eu quero carinho, eu quero afeto, eu quero afeição. Não é só o sexo, né? É um conjunto de coisas que vão satisfazê-la, né? Que a mulher, nesse sentido, ela é completamente diferente do homem, né? Como tu disse antes. Exatamente, Karina. A questão do sexo, a questão de como sentir, né? Não que tu não possa ter uma relação... né? Tipo assim, apenas de sexo. Claro que sim, pode, com maior tesão e prazer, ok. Pode. Não que tu não possa ter uma relação né, casual, de muito prazer e tal, mas a mulher em si, quando ela está num relacionamento, ela espera um conjunto de coisas, e é isso que faz com que ela tenha mais tesão ou não. Olha, uma coisa muito importante que você está falando, tá? Que é o seguinte, o homem, ele se sente amado através do sexo. A mulher precisa se sentir amada para querer sexo. Exatamente. É diferente. Então, totalmente. A mulher, primeiro, ela tem que se sentir amada, respeitada, desejada. Não importa se é uma relação casual ou uma relação de longa duração. Primeiro tem que abrir o coração da mulher, e se abre o coração da mulher pelo ouvido, falando que ela é linda, falando que você a deseja, que você ama, que você, enfim, coisas que façam sentido, que abram o coração dela. Abrir o coração da mulher já é 90% de chances de ter uma noite fantástica. Do homem, para você abrir o coração do seu parceiro, é o desejo, mostrando que você o deseja sexualmente. Diferenças muito importantes, então, por isso a importância, né, de cada um, primeiro, se autoconhecer, né, isso é fundamental, conhecer seu próprio corpo, realmente, eu acho que a gente está sempre aprendendo, né, cada dia, quem está aberto pode descobrir um pouquinho mais, e eu acho que isso é a grande bacana da sexualidade, principalmente também quando tu consegue descobrir ela a dois, né? Quando tu consegue ultrapassar aquilo que já é tão bacana e transformar aquilo em algo mais maravilhoso ainda, independente de quanto tempo tu esteja ou não com o teu parceiro, né? Acho que aí é o suprassumo, digamos assim, né? Mas então tá, amada. Eu quero te agradecer, quero que tu deixe as tuas redes sociais aqui, né? Tu estás morando em Florianópolis agora, né? Poderíamos falar sobre esse assunto Paula, por, nossa, 2 horas, né? Um dia inteiro, e a gente sabe que teria assunto para muito mais, né? Mas Florianópolis agora, né? Então, pessoal que quiser te achar nas redes sociais, tu tem feito bastante coisa online também, né? Tenho cursos, eventos, cursos, então eu gostaria que tu deixasse aqui tuas redes sociais para o pessoal te achar também e saber ainda mais sobre o teu trabalho. O meu Instagram é @paulafernandatantra e o meu site é www.paulafernanda.com.br. Ali você encontra, nesses dois,
você vai ser direcionado para um monte de conteúdo gratuitos, para cursos, enfim, para o que você quiser sobre sexualidade, tanto feminina quanto masculina. Que bacana, Paula. Olha, meu muito obrigada. Foi realmente, literalmente, um prazer te receber aqui. Tá? Muito obrigada. Porque é importante, né? Nosso papel aqui como comunicador é informar, é gerar um conteúdo que realmente acessa todas as pessoas, né? Afinal de contas, todos temos a nossa sexualidade de um jeito ou outro, independente de qualquer tipo de orientação. Certamente, o teu trabalho é muito importante e ele impacta muitas pessoas, né? São vocês, os comunicadores, que levam, na verdade, espalham as boas novas, né? É verdade. E é isso, eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos, tá? E até o próximo, que com certeza, espero que seja pessoalmente, que nós consigamos nos encontrar pessoalmente, né? Para que eu possa te entrevistar pessoalmente, para que a gente possa até fazer daqui um pouco um workshop bem bacana aí para todo mundo. Que legal, vou amar. Tá bom? Gente, muito obrigada, Karina, muito obrigada a todos que estão aqui. Tudo de bom, tá? E até logo, até breve. Beijão, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui na frente da clínica Isa Martini, uma clínica de biomedicina e estética, na qual nós vamos conversar, então, entrevistar a doutora Maria Borges e também a doutora Isa Martini, para falarmos sobre procedimentos estéticos e tudo que há nesse mercado de melhor. Então vem comigo, só se for agora. E nós vamos conversar agora sobre todos os tratamentos estéticos, não, sobre alguns, né? Porque teremos muito tempo para falar sobre isso. E nós vamos abordar hoje a blefaroplastia sem corte. É isso, doutora? Excelente. Nos apresenta a clínica. Há quanto tempo existe a clínica, doutora Isa Martini? Perfeito. A clínica ela foi desde 2018, estamos em Porto Alegre, né, em diversos endereços. Agora no endereço novo aqui no Alto Petrópolis, estamos ainda atualizando toda a estrutura aqui no prédio, né? E é bem gostoso, é um prazer imenso poder atender as mulheres da região metropolitana de Porto Alegre com a máxima qualidade, carinho, bem-estar, né? E com o que tem de melhor a clínica de biomedicina e medicina estética de ponta aqui para a nossa cidade. Muitas mulheres estão cada vez mais procurando diversos tratamentos estéticos. Perfeito. Né? O que é mais pedido e mais procurado hoje? Perfeito. Bem, a harmonização facial, dentre os serviços oferecidos aqui pela clínica, ele realmente é o nosso carro-chefe, por assim dizer. Apresentamos um trabalho de alta naturalidade, preservando todos os traços originais da face, né? Então, é um trabalho magnífico, com diversas propostas de tratamento. Isso é bem importante, né? A questão da naturalidade, né? Perfeitamente. Muitas pessoas procuram alguns tratamentos e às vezes não saem contentes com essa questão da naturalidade. Às vezes saem com um procedimento a mais, né? Do que gostariam de estar, de ficar. Então, realmente é bacana saber que vocês trabalham sempre buscando deixar a beleza mais natural, né? Explorar as suas belezas naturais. Mas me conta, doutora, e sobre a blefaroplastia? Como é que funciona? Excelente. Bem, vamos trabalhar hoje conversar um pouquinho sobre a blefaroplastia sem corte, né? Feita então pelo jato de plasma. O que nós temos? A blefaroplastia tradicional, feita junto à cirurgia plástica convencional, que já conhecemos, ela inclui então o corte da região das pálpebras superiores e inferiores, é removido o excesso de pele, mais o excesso de gordura, né? E também a gente fecha uma cirurgia que tem um processo de internação, ela é mais cara, causa uma lesão maior, há marcas de cicatriz também, residuais, né? Enquanto que a blefaroplastia sem corte, ela inclui um tratamento através de pontos de cauterização do excesso de pele apenas. Nós não trabalhamos com remoção de gordura da região das pálpebras superiores e pálpebras inferiores, apenas a remoção da pele. Se você fizer um pinçar das suas pálpebras com o dedo superior, indicador e polegar e puxar, você vai perceber um excesso de pele sobrando nas pálpebras superiores, pálpebras inferiores e lateral dos olhos. Então, com o jato de plasma, que é um cauterizador, também denominado o quarto estado da matéria, né? Trabalho ionizado, nós vamos eliminando então
definitivamente o excesso de pele da região das pálpebras superiores, pálpebras inferiores e lateral dos olhos. Então, para fazer as avaliações, normalmente as mulheres encaminham aqui para a clínica uma fotografia da face com o cabelo preso e sem maquiagem, né? Então, vamos fazer uma avaliação personalizada, cortesia via WhatsApp, que daqui a pouquinho a gente vai passar para vocês, e já retornamos para saber, compreendermos melhor o número de sessões necessárias, o tratamento mais indicado, para a gente eliminar definitivamente o excesso de pele da face, a fim de que a gente encontre um resultado natural, sem cicatriz, com resultados suaves, de forma continuada e definitiva. Então, doutora, nos explica como é que funciona esse procedimento. Excelente. Inicialmente, face uma higienização, né, da face, adicionamos lidocaína 20% em pomada tópica, que é um anestésico local, não tem utilização de agulhas, não há invasivos. E assim que a pele já estiver preparada, nós iniciamos o processo de cauterização. Então, a cada 5 toques com jato de plasma, nós eliminamos definitivamente 1 centímetro quadrado do excesso de pele da região das pálpebras superiores, pálpebras inferiores e lateral dos olhos. Né? Nossa, isso é muita coisa, né? Nossa, isso sem corte, pessoal. Olha que incrível. E sem cicatriz também. Tempo de recuperação em casa, em 48 horas, você vai ficar aí com o olho um pouquinho inchadinho, nada que vai poder comprometer as atividades do cotidiano, pode trabalhar normalmente, ir para a piscina, caminhar, melhor etc. ainda. Cuidados em especial não tomar um sol direto na face por uns 3 dias depois de cada uma das nossas 2 ou 3 sessões, a depender da nossa avaliação, no caso concreto da face de cada mulher. Ok, doutora, muito obrigada. É um prazer. Meninas, mulheres, venham conhecer a clínica doutora Isa Martini. Excelente. Super recomendo. E aguardamos as fotos de vocês pelo WhatsApp, que eu posso passar também. Claro, por favor. DDD 51 995 98 2500. Basta encaminhar uma fotografia da face de vocês e eu já encaminho uma avaliação personalizada cortesia em instantes. Um beijo, aguardando vocês na clínica, meninas. Vamos aproveitar também e já passar o endereço, doutora. Excelente. Então, Avenida Emílio Schwablitz Neto, né, aqui no 135, aqui no Alto Petrópolis. Basta colocar tudo no aplicativo ou mesmo no Waze, Clínica Doutora Isa Martini, que vocês chegam direto aqui, não precisa nem digitar o endereço. Tá, gurias? Maravilha, nós nos vemos do lado de cá. Obrigada, então, doutora. Até a próxima. E eu vou conversar agora, então, com a doutora Maria Borges. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo ótimo. Então, prazer estar aqui, né? Poder levar conteúdo e informação para todas as mulheres aí que buscam beleza e saúde e principalmente também a qualidade de serviços, né? Porque serviços estéticos, pessoal, nós temos muitos, né? Mas a questão da qualidade, de saber aonde fazer, realmente é um diferencial. E nós viemos hoje aqui saber a respeito, então, da toxina botulínica, que muita gente tem procurado saber e tem dúvidas, né? Então, nós vamos esclarecer todas essas dúvidas aqui hoje com a doutora Maria. Então, doutora, nos conta como é que funciona a toxina botulínica, né? Todos os tipos de aplicações que ela tem, possibilidades, né? E também a questão da qualidade, diferencial de fazer uma super aplicação, uma aplicação média e uma aplicação mais natural. Nos conta um pouquinho então sobre a toxina. Bom, a toxina botulínica, né, ela já é bem conhecida, foi detectada no século XIX como uma doença chamada botulismo. Sim. Né? E, bom, por aí ficou por um bom tempo, até que ali pela metade do século passado, 1950 por aí, um colega médico descobriu que ela também podia paralisar a fibra muscular. Aí que começou toda a brincadeira, né? Daí surgiu então todas essas aplicações estéticas que nós temos e vimos hoje, inclusive hoje também na saúde também, né? Ela realmente é muito utilizada, né? Neurologicamente falando, verdade, né? Isso mesmo, se usa muito, né? Em casos de paralisia espástica, contraturas, né? Enfim, para corrigir estrabismo, corrigir várias coisas. Inclusive começaram o uso na parte médica. Sim, depois que ela evoluiu para a parte estética. Sim. Então, ainda é muito usada, até por crianças, né? Pode usar a partir de 2 anos de idade, né? A dose que se usa normalmente numa aplicação é uma dose de 50 unidades no máximo, né? Então, tu usa
uma dose super segura, né? Seria preciso, assim, sei lá, 100 vezes mais do que isso, né? Então, e eu procuro fazer sempre assim, aplicar, principalmente quando a pessoa nunca fez, aplicar o mínimo possível, né? Para deixar o mais natural possível. Isso. E isso por quê, doutora? Porque se a pessoa realmente quiser voltar depois, quiser, né, modificar e inserir, fazer mais aplicações, aí tem como, né? Tem. Normalmente, assim, quando tem muita coisa para fazer, dá para fazer um retoque dali 15, 20 dias, né? Deu tempo da toxina agir. E a gente pode corrigir alguma coisa que não ficou bem da primeira vez, né, logo que fez, mas a gente tem que esperar a toxina fazer efeito, né? Sim, e a questão da qualidade, né, da toxina em si, né, porque nós sabemos que hoje o mercado tem vários tipos de toxina, né, algumas, claro, como tudo, né, com muita qualidade, outras nem tanto, né. E como é que funciona, assim, essa questão de como saber, né, que tipo de toxina aplicar e escolher? Bom, a gente compra de um lugar bem idôneo, né? Sim. E, enfim, são produtos conhecidos, recomendados, e a gente recebe por Sedex, enfim. Sim. Tudo tranquilo. Existem vários tipos, realmente, né, de toxina. Aqui no Brasil a gente tem uma delas que a gente usa, é a toxina A, para fazer o procedimento, né? E, enfim, existem várias apresentações. Uma delas, por exemplo, tu não precisa conservar em geladeira, né? Uma delas tem uma durabilidade maior. Uma maior, dura mais tempo. Né? Enfim, mais ou menos isso a gente faz. Em termos de durabilidade, né, doutora, todas as pessoas quando elas fazem o procedimento de aplicação, elas têm essa dúvida, né? Converso com as minhas amigas e outras mulheres também e fica essa questão, mas e quanto tempo que dura a aplicação do Botox, né? De quanto em quanto tempo eu devo buscar fazer uma nova aplicação? Isso. Né? Na verdade, assim, eu acho que ele tem uma boa durabilidade, né? Porque ele dura um mínimo de 4 meses, vai depender muito. Nossa, assim, é uma durabilidade ótima, né? É uma média de 6 meses, né? Mas depende muito, assim, de algum metabolismo da pessoa mesmo, alguns fármacos que a pessoa às vezes precisa usar, né? Então, que faz com que o efeito passe mais rápido, por exemplo, no glaucoma, né? Sim. Então, aquele fármaco que ela usa apressa o metabolismo, né? E é simples, é rápido, é seguro. Também não precisa de muitos cuidados, né? Apenas um dia. Né? Pois é, vamos falar sobre os cuidados. Eu apliquei hoje o meu Botox. Como é que eu posso fazer? Sigo a vida normal? Posso tomar sol? Aquelas dúvidas de sempre, né, pessoal? No dia é recomendado 4 horas, por exemplo, que tu não pode deitar nem baixar a cabeça. Né? Sim. Não pode fazer massagem, como é o contrário do outro procedimento, né? Porque a toxina ela vai se espalhando e a gente quer que ela fique naquele local, naquele especificamente ponto, onde foi aplicado, claro. Exatamente. Então, assim, tu faz um procedimento, teoricamente, em torno de 6 em 6 meses, né? Porque se tu fizer em menos tempo do que 4 meses, por exemplo, ele gera um efeito vacina. Aí o corpo se habitua com aquilo e não responde mais. Entendi. Né? Então, viu, pessoal? Super importante manter, né, o tempo entre uma aplicação, né, o espaçamento entre as aplicações. Isso. Que bacana, doutora. A senhora quer deixar mais um convite para as meninas virem aqui, então, fazer a aplicação de toxina botulínica? Claro que sim. É seguro, é rápido, meninas. Não precisa de muitos cuidados, é 24 horas de cuidado, né, para não pegar sol, e não baixar a cabeça, não fazer exercício físico, né, mas é tudo 24 horas, não fazer esforço, é tudo 24 horas, depois pode seguir a vida normal. Normalmente não fica muita coisa, eventualmente pode dar uma reaçãozinha, ficar um pouquinho vermelhinho ou um pouquinho inchadinho, principalmente se pega um vaso, né? Mas aí se usa uns cremes, gelo, e vai passando, passa rápido, né? Ok, doutora, então muito obrigada. Então, pessoal, não deixe de vir conhecer a Clínica de Biomedicina e Estética doutora Isa Martini e buscar a sua melhor versão.
Bem-vindos! Senac Idiomas apresenta Entrevista de Emprego. Pois bem, seu currículo é ótimo, mas uma das exigências é o inglês. Inglês? Hã? How is your English? Ih, nó na língua em inglês? Senac Idiomas, solte a língua. Senac, educação profissional mudando vidas. Olá, muito bom dia. Estou recebendo agora, então, no programa Rocarina, o senhor prefeito Ari Vanazzi. Seja muito bem-vindo ao programa Rocarina. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui à disposição aí para conversar contigo, com teus internautas aí. É importante. Com certeza, é um prazer mesmo estar lhe recebendo aqui, né? Vou em diversas políticas públicas, né? Tanto para habitação como moradia popular, cooperativismo habitacional e também habitação para os povos indígenas. E agora ainda está, então, tomando uma outra frente tão importante quanto essas outras, que é tornar a cidade de São Leopoldo a primeira cidade a aderir ao He4She. Isso é um grande feito, né, senhor prefeito? Então, Karina, primeiro, na verdade, eu fui eleito prefeito em 2004 e assumi o primeiro mandato em 2005, e hoje eu estou no 4º mandato na cidade de São Leopoldo, né? E desde 2005, a nossa história política sempre teve, na questão da política para as mulheres, no centro do nosso debate, né? E na construção de políticas públicas que pudesse, além de proteger as mulheres do ponto de vista da violência, de vítimas de violência, do machismo, essa questão toda, mas também políticas de crescimento, de inclusão social, distribuição de renda, né? De apoio às iniciativas das mulheres do ponto de vista da economia. Nós criamos políticas importantes desde 2005. Eu criei a Secretaria de Política para as Mulheres em 2006. Era o único município no estado que tinha uma secretaria e hoje é o 2º município do estado que tem uma Secretaria das Mulheres, né? Sempre defendi isso, porque uma secretaria te dá a possibilidade de construir espaços públicos. Depois nós tivemos o Centro Jacobina, né? No governo Lula e Dilma, a política, investimento para a política de mulher era muito forte, né? Hoje, infelizmente, não tem mais nada, né? Todos esses grandes programas, eles acabaram, deixaram de existir. E nós continuamos com as políticas mantendo com recursos próprios, né? Porque isso é um conceito, é um valor na nossa vida, é uma possibilidade de enfrentar isso. Além dessas questões, nós construímos conferências, legislações, né? E agora, com essa novidade da ONU, né, que foi implementado, eles por elas, né? O He4She em inglês, quer dizer que nós fomos a primeira prefeitura a aderir à política da ONU dos homens, né? E combate à violência contra as mulheres. É uma novidade importante assumir isso, porque mais uma ferramenta de luta, né, de defesa das mulheres, né, que numa crise econômica, né, numa sociedade que aumenta o seu preconceito, o seu ódio, quem mais sofre são as mulheres e as crianças e os jovens, os negros, os índios, os LGBTs. Então nós temos essa postura muito firme em todos os nossos governos, na sociedade, em defesa das mulheres, em defesa dessas políticas e dos direitos, né? Acho que isso é fundamental e é importante. Por isso que nós aderimos a essa campanha da ONU. Sim, inclusive eu recebi na última terça-feira, eu conversei com a Eliane dos Santos, que ela é a presidente do Comem em São Leopoldo, né? E também ela é promotora legal. Então ela explicou exatamente como é que funcionava então essa questão das políticas públicas, né, voltadas para mulheres na região de São Leopoldo e principalmente através do Jacobina, né? Como é que estava funcionando todo esse procedimento. E aí, conversando com ela colocou muito a questão de que agora na pandemia aumentou muito o índice de violência contra a mulher, ainda mais do que já se tinha antes, né? Nós já sabemos que nós, o Brasil, somos o 5º país, né, com maior índice de violência contra a mulher
Isso é um dado realmente que nós não gostaríamos de estar classificados dessa forma, né? Mas infelizmente nós estamos aí. Então, realmente, políticas públicas voltadas para essa questão, né, de realmente defender a mulher, dar igualdade, né, igualar homens e mulheres, né, para que a gente consiga modelar uma sociedade juntos, é muito importante. Então, é de extrema relevância que a cidade esteja aderindo. E o que vocês pretendem, senhor prefeito? Como é que vocês pretendem levar este projeto e, principalmente, quais são as ações, né, que vocês têm como objetivo para serem implementadas, então, logo aqui na frente ou daqui a um ano, né, depois da pandemia ou durante a pandemia? Bom, primeiro, de dizer que, de fato, essa nossa questão da política para as mulheres em São Leopoldo, ela está no centro da nossa ação política na cidade, continuará até o final do mandato, 2024. Que ótimo, fico muito feliz. Obrigada por interromper para dizer que eu fico muito feliz. Não, elas vão continuar com muita força, né? Tanto é que eu trouxe a ex-prefeita de Santa Rita, minha secretária de política para as mulheres, na minha cidade, né? Que ela tem um papel lá, hoje ela vem com autoridade, com experiência, de 2 mandatos como prefeita, né? É uma secretaria que, para mim, ela está no centro da política. E, além disso, a decisão que nós construímos aqui também, por isso que a Margarete, hoje é nossa secretária de política das mulheres, é construir uma política regional, é forçar os municípios da região a que cria departamentos, que cria coordenadorias, que tenham um olhar diferenciado, não coloque a política para as mulheres na segurança pública, ou na cultura, ou na educação. Política para as mulheres tem que ser um espaço público exclusivo para que haja uma articulação na cidade, que haja um movimento de articulação com os outros entes, né, da política pública, a polícia, junto com a sociedade civil organizada, com as entidades, nas igrejas, né, porque há muito preconceito na sociedade, em todos. Não é simples isso, as pessoas acham que é uma sociedade que é normal. Nós não vivemos uma sociedade normal. Não, de jeito algum, realmente. Nós vivemos uma sociedade onde o preconceito e o ódio nos últimos 2, 3 anos cresceu muito. E quem mais são vítimas disso são as mulheres, os negros, os índios, LGBT, são as pessoas que vivem isso cotidianamente, o preconceito e o ódio, né? E dá para ver nas estatísticas, né? Sim. E principalmente agora, nesse tema da crise da pandemia, nós tomamos medidas muito duras para poder proteger as mulheres. Por exemplo, eu sou a única cidade aqui do Vale dos Sinos que entregou até hoje 190 mil kits de alimentação por mês, em torno de 20 mil famílias. E isso é muito importante, porque a mãe que está em casa, a mãe que está em casa, que está desempregada, que não tem comida, que o filho não está na escola, ela que sofre, o marido sai, bebe, volta e debate na mulher. Então, a violência no tempo da pandemia aumentou muito, assustadoramente. E nós aqui tomamos a decisão de o Centro Jacobina está aberto, recebendo muita denúncia. Nós conseguimos implementar a delegacia de combate à violência contra a mulher. Depois de 20 anos, a Prefeitura assumiu o compromisso junto com a Polícia Civil. Que tem faz um ano agora, né, Adem? Faz um ano. A Polícia Civil tem uma delegada extraordinária ali que está trabalhando. Só nos primeiros 3 meses de atuação na Delegacia da Mulher, nós tivemos 600 denúncias na Delegacia da Mulher. Imagina aquelas que não foram fazer denúncia porque tem medo de chegar em casa depois de apanhar ou ser assassinado, né? Então, é muito importante. Então, nós criamos o kit de alimentação para as crianças, para proteger as mães. Criamos, né, a Delegacia de Combate à Violência contra a Mulher. Temos uma articulação com o Conselho Municipal de Política das Mulheres que é muito forte, com a sociedade civil organizada, né? Agora construímos programas de auxílio econômico para dar alternativa para essas mulheres também poder construir os seus pequenos negócios, suas alternativas na área do artesanato, essas coisas todas. Temos uma política de feiras comunitárias, embora agora não esteja funcionando, mas existe uma política para isso. Então, tem política de prevenção, política de iniciativa, né, e política de inserção social das mulheres, né? E temos um trabalho muito forte nas escolas, né, a partir das direções das escolas, que a sua grande maioria também assume isso, acompanha isso de forma diferente, né? Agora, fizemos o tráfico patrocinado, que é a internet de graça, para todas as pais e as mães que não podem ir para a escola, para a criança não brigar porque não tem celular, porque não tem internet. Nós estamos pagando, né, para estas famílias que acessam
para ter uma internet de qualidade para o seu filho poder estudar e não ficar desamparado, também sendo discriminado porque não tem um bom telefone, porque não tem internet, porque o pai não tem dinheiro. Quer dizer, nós tomamos muitas medidas. E o desafio nosso é construir uma política regional, né, com os municípios da região, chamando a responsabilidade para os municípios façam a sua parte nesse sentido. Criem políticas para poder colaborar e ajudar a todas as mulheres no nosso estado, no nosso país. Né? Sim, e nessa questão especificamente, né, de engajar homens nessa luta, né, no combate à violência contra a mulher, isso é um esforço global realmente, né? Nós estamos, a gente acha que já evoluiu muito, nós achamos que já evoluímos muito, mas na verdade é como tu disseste antes, né, senhor prefeito, nós ainda estamos muito aquém, né? Há muitos preconceitos na nossa sociedade e realmente envolver esses homens da forma de reeducação, eu acredito muito nisso, né? Que reeducar homens para serem inseridos, né? Aqueles homens que sabem, que já conseguiram pelo menos admitir para si, né? Que são machistas e que querem mudar, esses homens também já é um recomeço, né? É um pontinho para já começar ali a trabalhar também, né? A modificar, a remover essas barreiras sociais, né? Essas barreiras culturais que impedem que as mulheres consigam atingir o seu potencial, né? Porque realmente o que se vê hoje, nós estamos, por exemplo, mais de 70% hoje das mulheres, elas são chefes de família, né? Então, quer dizer, os homens ainda, além de ter todo esse preconceito contra a mulher, ainda não assumem o seu papel de responsabilidade, né? Tanto dentro da família, quanto nessa questão de violência contra a mulher. E isso precisa ser desmistificado. E uma coisa que eu sempre costumo falar no meu programa, e não é passando sempre a bola ou o peso para cima das mulheres, é que como nós, já que 70% das mulheres estão chefiando os lares, elas realmente têm um papel muito importante na educação dos seus filhos, sejam eles homens ou mulheres, nessa questão da desconstrução do machismo. Uma vez, né, que se nós educamos os homens também, nós também temos esse papel fundamental de entender que nós temos que educá-los para respeitar as mulheres, né, a desmistificar essa questão de que a mulher é um objeto, de coisificar a mulher, né, porque por que acontece o feminicídio, né, porque o cerne do feminicídio, ao meu ver, ele acaba caindo nisso, né? Nessa questão de que o homem acha que a mulher é um objeto, no momento que ela termina com ele não aceita isso, e por imaginar ou por vê-la como objeto, ele tem esse domínio, né, com a sua mulher, com a sua namorada, com a sua esposa. E isso é uma coisa que tem que se trabalhar muito na cabeça desses homens, né? Porque realmente, olha, tá complicado, né, senhor prefeito? Isso é uma coisa que os números são alarmantes, né, de feminicídio no Brasil. Não, eu acho, eu acho que quando nasceu essa campanha, né, foi com o deputado na época, com a Márcia Fernandes, que era secretária de Política das Mulheres no estado do Rio Grande do Sul, a gente ficou observando, né? Era uma novidade. E eu acho que esse movimento que foi criado no período, ele deu um salto extraordinário, né? De provocar os homens, né? Para que eles também reflitam sobre isso. É muito importante isso, né? E não tem uma forma de superar o machismo se não houver uma mudança cultural, né? E principalmente no estado do Rio Grande do Sul, né? O estado do Rio Grande do Sul não é simples, né? É só tu andar na rua, andar na cidade, né? Andar nas vilas populares aí, que tu percebe a dramaticidade e o machismo, né? É um negócio assustador, assim, né? E muitas vezes a gente mesmo, né, tem embrenhado na nossa história, na nossa cultura, que em pequenos atos, em pequenas falas, em pequenas posturas, tu exerce um papel de poder de propriedade, né? É muito duro isso. É estrutural, né? A gente precisa se monitorar, se conter e avaliar permanentemente, né? Eu acho que tem uma geração agora, dos mais jovens, né, que isso está mais posto, assim, está um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais, mais trabalhado na juventude, né, numa grande maioria, nas escolas, nas universidades, né? Eu acho que isso
tem também uma situação que me chama muita atenção e que também nos dá uma esperança, né? Que nos dá uma esperança, né? Que há uma mudança de postura, porque há um engajamento maior da sociedade. Também nasceram vários movimentos fortes de mulheres, né? Que também radicalizaram, né? Quer dizer, assim, hoje tem uma certa disputa de poder, inclusive, sobre isso. Então, eu acho que tem que haver um debate aonde o debate leve, né, uma corresponsabilidade, né, uma corresponsabilidade. Sim. Hoje tem grandes autoridades aí que dizem assim, ainda tem essa frase, né, de gente importante, né, que atrás de cada grande homem tem uma grande mulher. Não é assim que tem as frases ainda? Tem frase de autoridades, né? Aí você mudou, não, ao lado do grande homem, né, tem uma grande mulher, né? Quer dizer, eu não sei quem está do lado de quem é grande nessa história. Quer dizer, né? No fundo, né, tu tem que ter um olhar que nós somos seres humanos iguais, com responsabilidades iguais, com poderes iguais, com inteligências, né, que são iguais, né? E isso é que tem que respeitar, né, o espaço de cada um, né, e valorizar e se irmanar. Por trás do preconceito também tem a concepção de sociedade, a concepção de mundo, né? Não é um debate assim que não é um debate ideológico, é um debate ideológico, é um debate econômico, é um debate político, né? Que tem por trás desse tema da violência contra as mulheres, do machismo. Ele é estrutural, mas com concepção de sociedade. Exatamente. Eu fico imaginando, por exemplo, né? Eu me pergunto aqui, qual é a relação que tem o Bolsonaro com a mulher dele? Olha, eu não quero nem imaginar, porque, olha, eu não consigo entender aquela relação, Eu faço a pergunta porque eu pegar um político, um vereador, né, dizer, a postura dele, né, é a postura que ele tem com a mulher. Não é diferente. Porque a postura é a postura de vida, é a postura de cidadão, é a postura de sujeito. Olha, isso aí nós já entramos numa esfera que é muito complicada, né, senhor prefeito? Nas relações. Cortou tudo que tu estava falando agora. Então, mas eu peguei eu peguei esse símbolo, por exemplo, da figura máxima do país, né? Sim. Para poder mostrar que há, de fato, não é diferente a postura pública, a postura de cidadão sobre as coisas na sua relação na política com as mulheres. Sim. É um absurdo achar que é uma diferença. Não, aqui eu sou prefeito, então minha postura aqui, né, de autoritário na sociedade, coisa parecida, em casa eu sou diferente. Uma pinóia, diferente de coisa nenhuma. O machismo, ele está enraizado e por todos os níveis na nossa, não tem classe social, né? Se fosse assim, nós não veríamos casos de feminicídios absurdos também que aconteceram de gente que está lá em cima, digamos assim, né? É uma coisa realmente estrutural, né? Ele está por todas as áreas, permeando todas as áreas, as relações, sejam elas quais forem. E isso é uma coisa que realmente a gente tem que trabalhar muito para mudar. Eu faço vários eventos, né, voltados para o feminino. Sempre que eu posso, eu trabalho essa área muito veementemente, porque realmente eu sempre falo que é nosso espaço de luta, no sentido de não luta contra o homem, mas luta pelo espaço, que é uma coisa que acaba não se entendendo às vezes, né, não ficando claro. Mas nós não estamos lutando contra ninguém. Nós só queremos o nosso espaço, né? E se nós já o tivéssemos, não precisaríamos nem estar lutando tanto, né, para galgar esse espaço, para conseguir esse espaço, né? Porque hoje, por exemplo, as chefias de mulheres no estado ao governo são muito poucas, né, senhor prefeito? Nós apenas em 22 países nós temos algum tipo de chefia, né, no estado. Quer dizer, isso já politicamente já mostra que se eu não estou dentro da política, eu como mulher não estou dentro da política, eu tenho pouquíssimos representantes de gênero dentro da política, como é que as pessoas vão ver através do meu viés? Né? Porque nós sabemos que mulheres têm um viés muito mais emocional, né? Homens têm um viés muito mais objetivo, e a partir do momento que se tem esse contraponto dentro da política, bom, aí vai ser um casamento perfeito,
né? Então, essa questão de termos ainda muito poucas mulheres dentro da política e de várias outras áreas, né? E esse é só um fator, mas nós temos vários outros fatores. Nós temos a questão da mulher ser CEO, né, ocupar o mesmo cargo de um homem e por ela ser mulher, ela ganhar menos. Isso é um absurdo, nós estamos no século XXI, entendeu? 21. Se eu tenho tantas aptidões quanto um homem, né, independente do cargo que quero, qualquer posição que eu venha ocupar, nossa, nós temos que começar por aí, sabe? Salários equivalentes, entendeu? Equivalência, né? Porque, como eu falei antes, a maioria das mulheres hoje chefiam, né? São as chefes de família. Imagina, elas ainda ganham menos e ainda tem 3 turnos de trabalho. Como assim? Sabe? Não, é um absurdo. E daí tu vê gente questionando essa questão da mulher ter um filho, engravidar e ficar 6 meses em casa. Mas, pelo amor de Deus, né? É o mínimo para criar. E outra, sabe que quando alguém questiona isso, eu fico realmente assim, quase que estática, porque eu não consigo entender. A pessoa veio de uma mulher, entendeu? A mãe passou por tudo isso, entendeu? Sabe? Então, por isso que eu acho que essa questão do respeito, nós temos que educar, sejam homens ou mulheres que chefiem seus lares, nós temos que educar nossos filhos e nossas filhas para terem respeito. Respeito pela igualdade, respeito pelo outro. Seja mulher, seja gay, seja lésbica, seja o que for, né? Seja por gênero, por raça, por cor, por classe, nós temos que respeitar as pessoas. Isso é básico. E quando eu falo de respeito, eu quero dizer que eu não posso estar invadindo o espaço do outro. Então, se uma mulher resolve terminar um relacionamento, termina o relacionamento e entende que terminou, né? Não tem por que continuar naquela relação abusiva e principalmente o homem achando que a mulher ainda é propriedade dele, que ele pode fazer o que ele quiser. Sabe? Eu acho que esse processo dentro, né? Acho que essa questão do He for She, né? De vocês estarem trabalhando com o He for She, serem a primeira cidade a estar trazendo o He for She para o Rio Grande do Sul, nesse sentido de implementar como cidade, eu acho que isso é fundamental, essa política pública de reeducação, sabe? De reeducar, seja através de campanhas também, através da mídia aberta, né? Da mídia fechada ou não, mas que se tenham espaços para debater isso. Isso é fundamental. Esse é o início de toda a conversa, né? E o debate não é para ser um debate acirrado, não, é para ser um debate construtivo, né? Um debate que nós possamos realmente atingir um potencial de ajudar homens e mulheres a realmente construírem uma sociedade melhor para ambos. Com certeza. Não, a nossa tese aqui de aderir a esse programa da ONU é justamente com que a gente possa fazer, que a gente desenvolva nas escolas, nas relações da política institucional da prefeitura, né? Esse processo também dentro dos espaços, mas além dos espaços, aonde há uma política pública, esta relação de conscientização, de provocação para o debate dos homens, nós vamos fazer. Quer dizer, é um método, né? É uma decisão política que vai estar elaborando um método de como gerar discussões de conscientização dos homens, né, em relação às mulheres, às políticas públicas. Então, é um momento muito importante. E isso vai irradiar, como nós estamos conversando aqui hoje, por exemplo, que a primeira cidade vai provocar as outras cidades também a desenvolver isso. Então, tu vai criando uma rede, né, de discussão sobre esse tema dos homens serem parte desse debate, serem responsáveis também com essa discussão. Isso não é uma discussão só das mulheres. O machismo, né, a violência com as mulheres é uma discussão da sociedade, de modo geral. E o poder público, quando tem uma política pública, ele acaba sendo indutor dessas discussões em todas as frentes de atuação, de trabalho, né? É por esta razão que a gente, de fato, aderiu a essa grande campanha da ONU, né, e nós vamos implementar ela na cidade, né, com todas as dificuldades que se tem, né, e fazendo materiais, cartilhas, né, discussões em grupos, uma relação com a sociedade civil de modo geral, né? Agora a cidade vai fazer 200 anos, né? A gente tem uma série de questões que nós queremos nos 200 anos ter esta política mais clara, ter resultados objetivos sobre isso, na nossa cidade. Então tem uma proposta estratégica por trás da adesão da cidade, né? E com certeza depois de nós a política vai continuar, a mesma coisa que a Secretaria de Mulheres, né? Fomos a primeira cidade a criar,
nós passamos, né? Ficamos 4 anos fora da prefeitura, mas as mulheres exigiram que a política continuasse e hoje ela é fortalecida. Então, quando tu estabelece uma política pública, né, num espaço público, com a participação e o acompanhamento e a decisão dos interessados, nesse caso a sociedade e as mulheres, ela vai se fortalecer, ela vai se implementar, ela vai avançar. Esse é o objetivo nosso aqui em aderir a esse grande programa da ONU. Que ótimo! Olha, assim, ó, eu fico muito feliz, realmente, né? Porque, como eu disse antes, quanto mais espaços, né, as mulheres estiverem ocupando e quanto mais houver esse debate, eu tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar muito, né, essa relação que se tem hoje, né, e esse olhar que se tem hoje sobre a mulher, né? Então, contem comigo como veículo, né? Sempre que precisar aqui, estou aqui à disposição. Muito obrigada pelo seu tempo, senhor prefeito, tá? E é isso aí, né? Vamos juntos melhorar isso, toda essa relação social, essa relação cultural entre homens e mulheres, né? No sentido de igualdade mesmo, igualdade de gênero. Tá bom? Muito obrigado, e agradeço muito por esse espaço. A nossa secretária de Mulheres pode também até ajudar, colaborar. Tu pode colaborar com a gente a partir da tua experiência, dos teus programas. Provavelmente você deve receber muitas sugestões, né? Enfim, e pode passar para a gente, porque a gente vai amadurecendo, vai fortalecendo e vai melhorando isso. Parabéns para ti, um abraço e bom trabalho, né? Nessa Muito obrigada. Santa, né? De isolamento social. Então, muito obrigada, tá, senhor prefeito? Um abraço para vocês também. Com certeza vou entrar em contato com ela, assim, eu recebo várias sugestões e estamos prontos aí para trabalhar juntos em prol do melhor para a nossa sociedade como um todo. Então, até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Abraço, tchau, tchau. Obrigada.